Graça e paz, meu povo, como vocês estão? Tudo bem? Rapaziada, hoje o vídeo tá simplesmente incrível. Essa exposição que vamos fazer hoje é um dos meus textos favoritos de Romanos em si. Na verdade, o capítulo todo que estamos estudando já há um certo tempo, que é Romanos 9, é um dos meus capítulos favoritos, se não o meu capítulo favorito de Romanos. Talvez só perca para o 8, entre muitas aspas, e só perde para o 8, talvez por causa de dois versículos em específico do capítulo 8, que é nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que é Romanos 8:1, e qual outro, meu Deus, que eu esqueci agora é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que é Romanos 8:28. Simplesmente fantástico. Eu não sei qual é o meu favorito, 8 ou 9, mas isso daqui mostra muita coisa. O Romanos 9, principalmente esses versículos que a gente vai estudar, expor aqui hoje, é fantástico. Só para vocês entenderem um contexto um pouquinho do que quer falar esse livro daqui de Romanos 9:25 até o 33, vocês lembram de uma série chamada Peaky Blinders, que acabou até agora, que teve um filme horrível, que foi Peaky Blinders, o Homem Imortal, lá com o espantalho do Batman? Cillian Murphy, eu sei quem é, rapaz, o Oppenheimer. Basicamente, a série, principalmente na primeira temporada, mostra que as classes, nós temos os Peaky Blinders, o grupo que era dominado pela família Shelby, e os poderosos, os caras que ganhavam dinheiro, os ricos, que ganhavam apostando em corrida de cavalo e tudo mais. E eles achavam que tinham um total controle, eles achavam que eles mandavam em tudo, que eles eram o dono do jogo. Até perceberem uma coisa, que alguém improvável estava entrando no sistema e ocupando aquele determinado espaço. E isso surgiu a grande irritação deles, que não era apenas sobre o poder, era perceber que aquele tipo de gente estava sendo incluído. Romanos 9 mexe exatamente nessa ferida do orgulho religioso. Pessoas que se achavam o ápice da humanidade por seguirem leis, por terem a moralidade, por terem as leis, por terem todo o legalismo, todos os usos e costumes. Israel pensava literalmente isso. Somos o povo da promessa. Temos a lei, temos a tradição, somos descendentes de Abraão. E Paulo chega e bate o martelo apostólico e diz: gentios estão entrando pela fé. Pela fé, esses gentios também são descendentes de Abraão, como vimos alguns versos atrás, alguns capítulos atrás. Muitos judeus estavam ficando de fora dessa aliança por causa da incredulidade. Não porque Deus é mau, mas porque a incredulidade deles os cegava. Essa frase de Paulo e o que todo o cristianismo pegava, principalmente com as viagens missionárias de Paulo, escandalizou Israel. Pedro, a gente vê que quando foi pregar para um gentio, ficou escandalizado. Caraca, isso aqui não é possível não. E só acreditou porque viu as obras do Espírito Santo. Assim como os judeus receberam o Espírito Santo, ele viu a exata obra dos gentios. O Evangelho destrói a meritocracia espiritual. O Evangelho humilha o religioso e abraça as pessoas quebradas. O Evangelho vem para os doentes e não para os sãos. O Evangelho não diz quem merece é quem entra. O Evangelho diz quem crer será salvo. Independente se é judeu, gentio, grego, brasileiro, americano, europeu, índio, negro, branco, pardo, azul, amarelo, quem crê no nome de Cristo Jesus será salvo. E Paulo, durante esses versículos, traz Oséias para mostrar essa inclusão. Se Deus, no Antigo Testamento, usou Oséias para se casar com a prostituta, escolheu aquela prostituta para mostrar a relação entre Israel e Deus como estava quebrantada, por que Deus não escolheria os gentios? Deus sempre planejou salvar os gentios. Essa é a tese de Paulo. Nem todo Israel, nem todos os descendentes, nem todos os circuncidados seriam salvos. A salvação, como foi apresentada desde o capítulo 6, como quando estudamos aqui,
sempre foi pela fé. Abraão foi imputado justiça pela fé. Cristo seria a pedra de tropeço. Pode até parecer heresia, mas é literalmente isso. Cristo é essa pedra de tropeço para os orgulhosos. Mas quem crê em Cristo Jesus jamais será envergonhado. E esse que crer no seu nome santo será salvo. Peço que vocês abram em Romanos 9. Vamos fazer uma breve leitura do verso 25 até o verso 33, até o final do capítulo. E hoje encerraremos o capítulo 9 de Romanos. Comecemos a ler. Como também dizem Oséias, chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que lá na crê não será envergonhado. Vamos fazer essa exposição desses versículos e que a palavra fale, que as profecias do Santo Deus falem, que não seja eu, mas que o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo comunique a vocês essas palavras e esse estudo aqui de Romanos. Eu acho interessante que nos versos 25 e 26, Paulo usa Oséias, usa uma fala lá do livro de Oséias. Como também diz Oséias, chamarei de meu povo a que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Paulo pega justamente essa profecia que foi lançada no livro de Oséias. Para quê? E ele traz para o tempo presente. Originalmente, Oséias falava com Israel rebelde, um povo adúltero, totalmente adúltero espiritualmente, um povo rejeitado por causa do pecado. Não importa se eram descendentes, eles estavam em pecado, estavam sendo rejeitados por Deus. Paulo mostra algo gigantesco para os israelitas, e também para todos nós que buscamos a compreender mais as Escrituras. O padrão de Deus sempre foi pegar rejeitados e transformá-los em filhos. Olhemos para, por exemplo, Moisés. Moisés foi criado como egípcio, apesar de ser israelita, matou um homem, era gago, fugiu de medo, mas mesmo assim Deus escolheu Davi, falho, pecador. Deus sabia dos seus pecados, era o mais fraco dos irmãos, o mais novo, ninguém dava nada. E Deus os escolheu. Isso não é mensagem coach, isso não é mensagem motivacional, mas Deus e o plano redentivo de Deus era para pegar os mais fracos desde sempre, até mesmo os gentios que não o buscavam, que não tinham a lei de Moisés, que não tinham a lei justa de Deus. Os gentios eram exatamente os fracos. Eles não tinham aliança, eles não tinham esperança, eles não tinham a lei, eles não sabiam, não tinham esse conhecimento da lei. As leis anteriores, ou as leis dos gentios naquele tempo, eram como se fosse o alter ego do Deus deles para aquela sociedade. E eram leis injustas, às vezes leis realmente justas, pela graça
que Deus derramava sobre eles, a graça comum. Eles não tinham tempo para oferecerem sacrifícios e pagarem seus pecados temporariamente a Deus. Eles não tinham promessas como os israelitas tinham. E Deus olha para o povo gentil, Deus olha para nós, os gentios, teoricamente, e fala: agora vocês são meu povo, não por lei, não por obras, mas pela fé. Isso destrói qualquer arrogância religiosa de achar que as obras, ou a lei, ou aquilo que fazemos ou deixamos de fazer influencia a nossa posição diante de Deus. Ninguém entra no reino de Deus por um pedigree espiritual. Não é eu sou um super crente, aí eu faço isso, aí não sei o que. Não. Entramos no reino pela graça do Filho, pela graça de Deus por nos salvar, por nos escolher. Tem gente que acha atualmente que porque nasceu em um lar cristão, sabe falar amém, bonito, um amém daqueles que a gente sente o fogo do Espírito, conhece meia dúzia de termos teológicos, tem 300 livros da Bíblia aqui garimpados na cabeça e posta versículos no Stories com uma foto do John Piper ou do Timothy Keller no fundo, ou do Spurgeon. Eles pensam que todas essas coisas que eles fazem impressionam a Deus. Deus não salva um currículo religioso como o RH da sua empresa. Deus não pega o PDF do seu currículo e coloca lá na pastinha. Igor Rafaelo, meu salvo. Não, não. E aperta o Ctrl S para salvar. Não, Deus não faz isso. Deus não salva seu currículo. Deus não olha seu currículo. Deus salva pecadores que ele mesmo imputa a justiça de Cristo Jesus, o seu Filho. O evangelho é literalmente uma ofensa ao ego humano. O cara sempre quer negociar, sempre quer sair por cima. O homem quer sempre sair por cima. E acha que pode negociar com Deus. Vai chegar no tribunal de Deus, diante de Deus, e falar: olhe minhas obras, olha o que eu fiz, que coisa maravilhosa. Vai poder falar para Deus: olha minha moral, sou íntegro. Eu lutei contra os LGBTs. Eu era contra eles. As pessoas que usavam calça na igreja, tudo pecador. Os caras que faz academia, que luta Muay Thai, pecadores. Olhe para a minha moral, Deus. Olhe para a minha religião. Eu segui fielmente as doutrinas presbiterianas, ou eu segui fielmente as doutrinas batistas, ou eu segui fielmente as doutrinas da sua Assembleia de Deus. Deus vai responder: você não é salvo por isso? Você é salvo pela graça. Você só pode ser salvo pela graça. Porém, Paulo, logo depois, usa o livro de Isaías para algo interessante. O remanescente será salvo. Mas o que será que isso realmente quer dizer? Vamos ler aqui do verso 27 até o verso 29. Mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma, semelhantes a Gomorra. Ele vira a arma contra o orgulho do judeu aqui literalmente. Os judeus pensavam: somos descendentes de Abraão, estamos garantidos, estamos salvos porque somos descendentes do pai da fé. Paulo responde: não, apenas os remanescentes serão salvos. Isso daqui é pesado para um judeu entender, porque mostra que a proximidade religiosa, que ser o fruto da descendência, ser um descendente direto de Abraão, não interfere em nada. Não interfere em nada, não salva ninguém. Você pode, trazendo para os dias de hoje, você pode ser um crente de crente, crescer na igreja, ouvir sermão desde pequeno, desde os 10 anos, estar ouvindo culto dentro da igreja e não ir mais para a salinha das crianças.
cantar hino, pode conhecer doutrina de qualquer igreja e até servir no ministério, na sua igreja, porém pode continuar perdido. Como Lewis usou em Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz, isso é uma das maiores armas de Satanás. Deixar o crente continuar a ser religioso dentro da igreja, porque ele vai achar que está tudo bem, enquanto não está. Enquanto ele deveria estar desesperado para buscar Cristo, mas ele está preso na sua religiosidade e no seu currículo espiritual. Judas andou com Cristo e foi para o inferno. Judas, quando as pessoas olhavam para ele com o grupo dos 12, olha lá, cara do grupo do Messias, um salvo, certeza? Mas não, ele não era um salvo, nunca foi. Foi para o inferno. O problema do religioso é que ele substitui a conversão por familiaridade. Ele acha que porque cresceu naquele lugar, está tudo certo, que já teve a sua conversão desde pequeno. Não. O ato da conversão é muito diferente de crescer naquele ambiente. Por isso que a doutrina do batismo infantil, do pé do batismo correta, não é que aquilo dali salva a criança, que tira a criança do paganismo de forma alguma. Que não dá nem para mostrar que a criança vai ser criada dentro do lar cristão. Vai ser criada com princípios cristãos. Mas a fé dela é particular. E ela precisa fazer sua confissão de fé quando chegar em uma idade madura. Essas pessoas que acham que o seu currículo salva, acham que estar perto das coisas de Deus é o mesmo que pertencer a Deus. E está longe de ser. Paulo diz, se Deus não preservasse um remanescente pela graça, Israel já teria sido destruído como Sodoma e Gomorra, aqui no verso 29. Ou seja, até os salvos de Israel são frutos não dos seus atos, das suas obras, da sua descendência, mas são frutos da misericórdia e da graça divina. Ninguém é salvo porque merece. Ninguém é salvo pelo seu currículo. Ninguém é salvo pelas suas obras. Absolutamente ninguém. Do verso 30 até o verso 32, Paulo desmonta a ideia de uma religião baseada em desempenho. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça vieram a alcançá-la? Todavia, a justiça que decorre da fé, Israel que buscava a lei de justiça não chegou a atingir essa lei. Agora, só a parte A do verso 32. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim das obras. Os gentios nem estavam procurando, não sabiam da lei de Deus, não sabiam das coisas, não tinham conhecimento da promessa, e encontraram a Deus pela fé. Israel buscava as leis, criava corbães perante a Deus, criava tratados para tentar fazer um arrumadinho ali com Deus e simplesmente encontrou a Deus. Por quê? Porque Israel não queria ir pela fé, Israel queria merecer. Esse é o veneno do coração humano. Querer chegar em Deus e apresentar um desempenho como se estivesse apresentando para o diretor da sua regional, para o diretor da sua empresa. Olha aqui esse desempenho, eu fiz tantas vendas, eu consegui trazer isso daquele lucro, eu fiz 80 mil reais em vendas para vocês, eu acho que está ótimo, e aí, não sei o quê, e como que vai? Vou ser promovido? Eu vou para uma outra classe de superquerente? Não, não se chega em Deus assim. É quase como um sistema de ranking espiritual, que o homem pensa que é. Eu oro mais, então Deus me deve alguma coisa. Eu sou melhor porque eu não me misturo na roda dos escarnecedores, então Deus me deve alguma coisa. Eu sou mais puro, eu não bato punheta. De vez em quando eu peco, mas normal. Eu não traio minha esposa, tá tudo bem, Deus me deve alguma coisa por minha moral, por eu ser puro. Eu conheço a Bíblia, eu conheço João 3,16, que Deus enviou seu Filho unigênito para que todos que não querem não pereçam, mas tenham vida eterna. Eu conheço a genealogia todinha de Gênesis, que Adão gerou Sete, que Sete gerou Calabá. Eu conheço a genealogia, Deus me deve alguma coisa, eu sei de Bíblia.
eu sou teólogo. E sem perceber, essa pessoa transforma o evangelho num campeonato de ego gospel. E isso cria uma fé falsa, uma fé de merecimento. Só que a justiça de Deus, que é imputada em você, não é uma conquista, não é por mérito, ela é recebida pela fé. A fé é a mão vazia do pecador, encontrando Deus que mostra a sua justiça, encontrando a mão cheia de Deus, dando a sua justiça para ele. Você não chega diante de Deus e diz: minhas obras, olhe, minhas obras eu mereço ser salvo. Não. Você chega dizendo: eu não tenho absolutamente nada, meu Deus. Eu só tenho teu filho, o Cristo. E aí está o escândalo criado. O religioso odeia isso. O religioso quer o merecimento. A cruz coloca o moralista e o pior pecador no mesmo nível. E isso choca ambos. E ambos, independente da situação, da moralidade, precisam de uma coisa, da graça, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Da parte B do verso 32 até o verso 33, Paulo escreve o seguinte: tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Jesus é essa pedra, o nome que está acima de todo nome é essa pedra, mas perceba, a pedra salva uns e derruba outros. Talvez essa seja a maior evidência, ou ponto-chave para fechar Romanos 9 com o creme de la creme da soberania de Deus e da eleição incondicional de Deus. Para quem crê, Cristo é o fundamento. Cristo, próprio Deus, o elegeu desde antes da fundação deste mundo. Mas para quem é orgulhoso, para aqueles que Deus não elegeu, Cristo é um escândalo. E ele não busca a Deus, não busca a Cristo, porque não é capaz, porque as suas vontades nunca levarão a Cristo. Deus pode se apresentar, pode apresentar a obra redentora da cruz 100 vezes, porém, esse homem nunca escolheria a Deus. Ele escolheria a sua moralidade, escolheria seu legalismo, mas nunca escolheria a verdade de Deus. Os judeus esperavam um conquistador político, um rei militar, alguém glorioso segundo os padrões humanos, mas ligando com o Peaky Blinders que eu usei na introdução, o verdadeiro rei, aquele que governa o mundo com sua forte mão, é alguém que não era esperado, onde nele não havia qualquer beleza, como diria Isaías, em Isaías 53, ele foi moído pelos nossos pecados e pelas suas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A cruz destrói a lógica humana. A cruz não trouxe um rei militar, mas trouxe um servo sofredor, crucificado, que ressurgiu não, que ressuscitou ao terceiro dia. Está assunto aos céus, à direita do Pai, intercedendo por nós diante dele, e que voltará, agora sim, para reinar em glória, com seu nome acima de todo o nome. Desde aquele momento até hoje, até o fim dos tempos, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, o ômega. O homem natural aceita uma espiritualidade, aceita a filosofia, aceita o moralismo, a autoajuda gourmet com a Bíblia, podendo até pegar esse mesmo texto que eu estou fazendo essa exposição e fazer um texto de autoajuda motivacional. Porém, o evangelho verdadeiro ofende essas pessoas. O evangelho verdadeiro diz: você é tão pecador que precisou que o Filho de Deus, Deus Filho, viesse à Terra e morresse. Ele literalmente morreu para você.
E você não pode receber nada dele se não for pela fé nele, não importa as obras que você faça. O orgulho humano tropeça nisso. Tropeça em entender que você não pode salvar você mesmo, que você é completamente dependente de Deus. Tem gente que não rejeita a igreja, não rejeita a religião, não rejeita a espiritualidade. Ela rejeita depender totalmente da graça de Cristo Jesus. Esse é o tropeço, esse é a pedra de tropeço. Quem crê não será envergonhado. Paulo termina dizendo que não ela crê não será envergonhado, não será confundido, não será abandonado, não será decepcionado. O mundo pode rir da fé cristã e vão rir, vão lhe zombar. Não vão respeitar suas ideias, nem são obrigados a respeitar sua fé. São obrigados a lhe respeitar como pessoa, mas sua fé não são obrigados e vão rir, vão carnear. Podem chamar o evangelho de loucura, vão zombar da cruz de Cristo. Mas no fim da história, quem estiver em Cristo, esse ficará de pé e será glorificado com ele, fechando a cadeia dourada da salvação. O que eu quero passar para você entender e o que você deve fazer hoje em dia é basicamente parar de tentar merecer o amor de Deus. Sua posição, o que você faz, não vai diminuir ou aumentar o amor de Deus. Deus já te ama por completo e te perdoou. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. E você nunca vai conseguir merecer o amor de Deus. Não confie em religiosidade. Não confie. Tenha certeza da sua salvação. Tenha uma fé em Cristo, mas não porque você faz obras. Examine se Cristo é fundamento, um tropeço para a sua vida. Tem gente que gosta de Jesus como inspiração, como um coaching, mas odeia Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Você agora é escravo de Cristo. Nunca olhe para os perdidos, para as pessoas que estão em trevas com arrogância. Você não está em Cristo porque você não está em Cristo por conta das suas obras. Você está em Cristo porque Deus teve misericórdia de você e Ele escolheu sua obrigação, espalhar a mensagem para aqueles que estão em treva e aqueles que o próprio Deus escolher, aqueles que o próprio Deus eleger, esses ouvirão a voz do bom pastor, serão salvos. Crente arrogante é uma contradição ambulante. É mendigo zombando de outro mendigo porque achou o pão primeiro. Mas vai continuar sendo um mendigo. E o nosso descanso está na promessa do retorno de Cristo. Quem crê em Cristo jamais será envergonhado. Jamais. O inferno não vencerá. O pecado que você tanto luta não vencerá. A morte não vencerá. A pedra que o mundo rejeitou e crucificou, exatamente a pedra que sustenta os salvos. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por ter assistido. Essa foi uma parte da soberania de Deus. Mas aonde que entra a nossa responsabilidade? Aonde entra a responsabilidade humana? Que é um paradoxo que nem você comentou, Igor. Vamos entender um pouquinho quando a gente for expor o capítulo 10 da nossa responsabilidade como cristãos. Mas por enquanto entendam que a salvação é pela graça de Deus e não pelas obras. Clica no vídeo aí do lado e até a próxima, galera. Falou, fui e tchau.